Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Já já a gente vai estar começando a nossa EBD de hoje. Enquanto isso, eu vou ligando aqui o computador para convidar o pessoal para estar participando com a gente. Então já comece a se preparar aí, já chame seus amigos para estarem com a gente. Chama os irmãos da igreja que ainda não estão aí para estarem com a gente também, né? Então vai convidando o pessoal aí, tá bom? Enquanto isso eu vou montando aqui tudo para a gente conseguir falar com todo mundo. A gente vai vendo aí quem já chegou. Vamos ver quem já está com a gente. Mamãe está aqui, acabou de entrar. Tá ouvindo bem aí, mãe? Dá um oi pra gente saber se tá ouvindo bem ou não. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos tocar uma canção. O Salmo 91 fala assim para nós, ó. Bom dia, Denilde. O que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, em
papai também está com a gente, Fabiana também. Vamos lá, queridos, vamos estar orando para a gente começar oficialmente nossa IBD de hoje. Vamos lá? Pai de amor, nós te agradecemos por mais um domingo. Pedimos agora que tu possa estar tratando conosco, falando conosco e que esse estudo possa ser muito produtivo e que esteja abençoando as nossas vidas. Fica conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje quase que eu perco a hora. Acordei no susto. Faltava 30 minutos. Eu normalmente acordo muito antes para a gente preparar o estúdio, preparar tudo, mas Deus está no controle. Vamos lá, querido. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, do verso 13 ao verso 22. Né? A gente vai estar vendo hoje a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, do 13 ao 22, que diz assim para nós. Ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim comes ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então vamos lá, queridos. Isso aqui é a igreja de Laodiceia. É a igreja que apostatou, a igreja apóstata. Olha, vamos ler o que a introdução da revista fala para nós. Chegamos à nossa última e mais triste das cartas, porque foi escrita a uma igreja apóstata, da qual Cristo nada tem de bom a dizer. No entanto, é nesta carta que encontramos o apelo mais comovente de Cristo e as palavras mais doces e meigas do Senhor Jesus, tão cheias de amor e carinho. Porque sabemos que a igreja de Laodiceia, pois a carta que Paulo escreveu para ela não nos foi preservada. Pelas 4 referências encontramos em Colossenses, você vai ver Colossenses 4, 12 a 16, vimos que havia uma forte ligação entre as duas igrejas, possivelmente igreja mãe e filha. Também referência em Colossenses 4,17, Arquipo, que é considerado o primeiro bispo de Laodiceia, indica que a podridão já tinha começado a invadir aquela igreja através de um fraco ministério, 30 anos antes do Apocalipse ser escrito. Como nas outras cartas, veremos que existia uma relação muito íntima entre a situação da igreja e da cidade, o que nos mostra como é fácil ser influenciado pelo ambiente em que vivemos. Querido, o que a gente precisa perceber aqui? Aqui a gente só leu a introdução. E nessa introdução, a gente vê que como foi complicado
como é complicado você ver uma igreja que era uma igreja como outra igreja, teoricamente uma igreja boa, e que de repente você vê que ela literalmente acabou. Ela não era quente nem frio, ao ponto do Senhor falar que queria vomitá-la, né? Então, para a gente poder compreender esse contexto todo, é necessário a gente entender a cidade, como que era a cidade. Vamos lá. A cidade de Laodiceia era uma cidade bancária e uma das mais ricas do mundo até então. Quando foi arrasada em 61 d.C. por um terremoto, ela recusou o auxílio do governo romano, de tão rica e independente se sentia. Né? Ela não precisava de coisa alguma. Você vê no capítulo 3, no verso 17, você não precisa de coisa alguma. Mas, na verdade, ela era uma igreja pobre. Ela não precisava nada de recursos financeiros. Mas, espiritualmente, ela estava pobre. Ela era muito fraca. Então, o que a gente percebe aqui? A primeira coisa que a gente vê. Uma cidade bancária. Uma cidade, vamos dizer, uma cidade onde o dinheiro corria e fluía muito. Então, era uma cidade financeiramente rica. Depois, era um grande centro comercial, né? Era especialmente famosa pelas suas túnicas chamadas de trímita, feita da lustrosa lã preta das ovelhas da região, né? Orgulhando-se das que exportavam, né? Os laodicenses não desconfiavam que estavam nus. Então a gente vê o seguinte, na cidade onde o comércio era forte, onde a economia era muito forte, e também uma terceira coisa, era um grande centro médico, né? Famoso especialmente por um unguento para os olhos feito de pó frígio, né, misturado com óleo, que hoje seria o que? Um remédio oftalmológico, colírios, que a gente usa hoje em dia, né? Então, essa cidade, ela tinha isso tudo. Uma cidade perfeita para conseguir muita coisa. Imagina, uma cidade perfeita para que um trabalho pudesse ser desenvolvido, para que uma igreja funcionasse e fluísse muito bem. Então, essa era a situação da cidade, e a gente vê que essa situação da cidade influencia também a situação da igreja. Né? O texto mostra que a igreja se achava forte, rica, abastada, não precisava de nada. Né? Vamos lá. No ponto 2, já no verso 14, né? Ainda no verso 14, a gente vê a apresentação de Cristo. Cristo se apresenta para a igreja como o Amém. O que é isso? Como o assim seja. E ele se apresenta também como o princípio da criação. O que isso quer dizer para nós? Quando ele fala do Amém, a gente vê que essa palavra nos chega diretamente do hebraico, sem ser traduzida. Expressa que já é estabelecido e positivo. Ela não dá, portanto, ela nos fala, portanto, de uma estabilidade e autoridade absoluta. O Amém é, então, em que podemos confiar inteiramente. Então, ele é a testemunha fiel e verdadeira, aquele que vai desmascarar o fracasso dos crentes de Laodiceia, se apresentando como o que não vai nem enxergar nem esconder o erro, né? Aquele que não vai esconder nada. Então Jesus ele se apresenta como essa autoridade absoluta para essa igreja, como essa testemunha fiel e verdadeira que pode fazer a diferença e quer fazer a diferença. Depois ele se apresenta como um princípio da criação. Olha o que a revista nos fala.
ele é o princípio da criação. Ele é o princípio da criação, não o começo, mas o princípio a ser criado, mas a causa movedora, o dínamo da criação. Nas palavras de João 1,3, você vai ver assim, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim também Colossenses 1,15 fala de Cristo como o primogênito de toda a criação, declarando a sua posição e privilégio. Então Jesus se apresenta assim para essa igreja. Jesus fala assim para a igreja, é assim, ó, eu sou isso, eu tenho autoridade para poder modificar toda a situação de vocês. E chega no ponto 3 do nosso estudo, onde do verso 15 ao verso 17, onde a gente vê as acusações que Cristo faz a essa igreja. São praticamente duas acusações bem sérias, né? Do verso 15 ao verso 16 mostra, fala sobre o indiferentismo dessa igreja. Essa igreja era indiferente, né? E eu fico triste quando eu vejo igrejas com essas características latentes, né? Exemplo, vamos pegar aqui, a igreja está ali, a igreja toda arrebentada, os bancos não tem como sentar, porque os bancos balançam para cá, para lá, qualquer momento pode quebrar, cair, machucar alguém. Aí a igreja está lá, tá bom, né? Na África o pessoal senta no chão. Por que eu tenho que ter luxo? Vai pra África, querido. Vai pra África. Você tá sendo hipócrita, porque na sua casa você quer o melhor para você. Você quer o melhor para você e para sua família. Por que na casa de Deus você é indiferente? Se tem algo bom ou se tem algo ruim? Qualquer coisa serve, né? Então, isso é só um exemplo. Essa igreja era indiferente de outra forma, porque você vê que era uma igreja abastada financeiramente. Então a gente supõe que eles tinham ou poderiam ter tudo de bom e do melhor, né? Essa primeira acusação é uma das atitudes mais difíceis de combater. Você vê, nem frio nem quente, mas morno, tépido. E Jesus ainda fala, seria melhor que vocês fossem frios, né? E aí a palavra, se você for ver, não é bem fria, é gelado. Ou então fala assim, é melhor que vocês fossem quente, que a palavra seria fervendo. Mas eles não eram nenhuma coisa nem outra. Era um meio termo. E isso é complicado. Eles não eram frio, nem eram quente. Bem em frente de Laodiceia havia as fontes termais em Hierápolis, cujas águas mornas de mau gosto davam náusea a quem bebia delas. Era assim que a igreja em Laodiceia afetava Cristo. Lhe dava nojo a ponto de querer vomitar. O que o Senhor Jesus está condenando aqui é aquela atitude de neutralidade, de não ser uma coisa nem outra. Quando a cruz deixa de ser um instrumento e torna-se a ser um mero ornamento pendurado no pescoço. Querido, o Senhor Jesus chega para essa igreja e fala assim, vocês precisam ter um posicionamento. Ou vocês são quentes, ou vocês são frios. Não dá para ser morno, né? Esse é o grande problema. As igrejas hoje não podem ser neutras. Não fala disso não. Não fala aquilo não. A igreja tem que se posicionar. A igreja precisa ter um posicionamento firme. E eu arrisco dizer para você que a igreja precisa ter um posicionamento firme em todas as áreas, em todas as situações, em todos os assuntos. Isso não quer dizer
que a igreja vai virar um ponto de política, um ponto de qualquer outra coisa, um ponto de ativismo de qualquer área. Não estou dizendo isso. Eu acho que igreja e política tem que ter uma separação. Mas a igreja precisa ter o seu posicionamento. A igreja não pode ser neutra. A gente tem visto várias coisas sendo aprovadas aí por governantes que afetam diretamente a situação e a nossa fé, os princípios bíblicos, e a gente não pode ficar assim. Não, a gente tem que se posicionar. Não, a palavra de Deus fala isso e eu faço isso. É dessa forma que eu vou agir. Esse é o meu posicionamento. Isso não quer dizer que você tem que sair brigando, batendo com os outros. Nada disso. Você precisa ter um posicionamento. As outras pessoas querem agir daquela forma, querem viver no pecado. Você não vai ficar confrontando aquilo, brigando com aquilo. Mas você vai, aquele negócio, você vai se preocupar, a pessoa vai, você vai orar pela pessoa, você vai colocar a pessoa, você não vai colocá-la de lado, até porque a gente sabe que nós não devemos fazer acepção de pessoas, a gente não deve excluir ninguém, mas a gente não deve também aceitar o pecado. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa amar o pecador, mas não o pecado. Tá? Então, essa igreja, ela estava sendo indiferente com tudo e com todos. E a segunda coisa, essa igreja estava, ela tinha de uma presunção gigantesca. E eu costumo dizer que essa presunção aqui chega a beirar não é a palavra, a pessoa se sente tanto. Agora não vai vir a palavra. Mas eles eram muito presunçosos. Essa acusação feita à igreja é da seguinte forma: o contraste da avaliação que os adolescentes faziam de si mesmos com a sua condição real. Eles se diziam ricos, abastados, julgavam não precisar de coisa alguma ou orgulhavam-se de sua condição. Estavam satisfeitos consigo mesmo, sem nenhuma consciência de suas necessidades, da sua verdadeira condição. Nem sabes. Eis a tragédia dos crentes, pois diante de Deus eram miseráveis, pobres, cegos, nus. Chegava a beirar uma soberba gigantesca. Eles se achavam autossuficientes. Eles se viam como a última bolacha do pacote, ou então o último biscoito do pacote. Isso é um perigo gigantesco. Quando a igreja se acha melhor do que tudo, melhor do que os outros. E quando eu falo igreja, não estou falando da igreja de instituição apenas, não. Eu falo de eu, igreja, você, igreja. Nós não podemos nos achar melhor do que os outros. Mas nós precisamos ter uma consciência do que somos, do que realmente somos, do que como as pessoas nos veem, de como a igreja é vista e, acima de tudo, como que Cristo nos vê. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ficar atentos para isso. Ok? Aí a gente entra no ponto 4 da revista, do verso 18 ao verso 19. O conselho de Cristo. Tendo revelado a verdadeira condição da igreja na Laodiceia, o Senhor passa a dizer o que deveria ser feito. Primeiro, ricos mais pobres. Eles que se consideravam ricos precisavam de ouro refinado. O que quer dizer isso? Eles precisavam de uma fé viva, uma fé genuína. Uma fé viva, a qual Pedro fala em 1 Pedro 1,7. Querido, essa igreja precisava de uma fé verdadeira. Uma fé genuína.
Eles não podiam mais viver de um passado longínquo. Eles precisavam viver a verdadeira fé no Senhor Jesus. Segundo, vestidos mais nus. Eles se orgulhavam das suas túnicas pretas, precisavam de vestiduras brancas, as obras da justiça, da santidade para cobrir a sua nudez. Eles tinham orgulho das suas roupas, mas eles precisavam de roupas novas. Eles precisavam estar se purificando. Eles precisavam viver a justiça de Deus. Eles precisavam viver uma vida de santidade, que apenas isso mudaria a situação de vida deles. Terceira coisa, de uma boa visão, mas cegos. Eles que exportavam o colírio precisavam de colírio, não do pó, mas da unção do Espírito Santo, para seus olhos espirituais fossem abertos, para que vissem a tristeza, a sua triste condição e tomassem as devidas providências. Queridos, eles precisavam de um discernimento espiritual, eles precisavam ter os olhos abertos para entender o que eles verdadeiramente estavam se tornando. Então, eles precisavam disso. Aí depois você vê assim, Jesus fala assim: comprem de mim, disse Jesus, porque só de Jesus Cristo recebemos a fé viva, sem a qual estamos perdidos. Só de Cristo recebemos as vestes brancas de justiça. Só dele podemos ter a unção do Espírito Santo. E isso é algo que nós precisamos. A igreja precisava disso, a igreja hoje precisa disso, de uma fé viva. Precisa de vestes brancas de justiça, de santidade, e precisa da unção do Espírito Santo. Então Jesus aconselha isso a eles também. E no verso 9, que eu creio que deve ser o 19, né? Mostra que Jesus fala também de repreensão e disciplina para essa igreja. Este ensino encontramos em toda a Escritura, que a repreensão e disciplina divina são provas de amor de Deus para conosco, pois a repreensão leva ao reconhecimento do erro e a disciplina ao fortalecimento da fé. Cristo não desiste de amar sua igreja, ele ama até uma igreja como Laodiceia. Ele diz: arrepende-te, e dá força ao seu apelo com as palavras do verso 20. Então vamos lá, Pedro. Então você vê, essa igreja recebe 5 conselhos de Cristo. E esse último conselho fala de repreensão e disciplina. Jesus fala isso para a igreja de Laodiceia. E eu acho interessante que hoje em dia você como pastor, se você repreende a sua ovelha, se você disciplina a sua ovelha, muitas vezes você vê aquele alvoroço, porque as pessoas não entendem que a repreensão e a disciplina só são feitas por aqueles que amam, por aqueles que veem a necessidade do conserto da pessoa e ficam zangados, ficam rebeldes. Vejo muitos pastores passando por isso, já passei também. Mas a disciplina e a repreensão só é feita por quem ama. Como Jesus amava essa igreja, ele repreendeu e disciplinou. Então, querido, deixa de ser rebelde. Se seu pastor está repreendendo você, se seu pastor está repreendendo alguém do seu ministério, entenda que seu pastor te ama e entende que isso é necessário para o seu crescimento e seu fortalecimento. Então, submeta-se às lideranças estabelecidas sobre a sua vida. Essa igreja precisava se submeter à liderança de Cristo, à autoridade de Cristo.
e aceitar a repreensão e a sua disciplina, para compreender o seu erro, enxergar e poder se consertar. E a gente chega no ponto 5, no verso 20, quando a gente vê o apelo de Cristo. Olha como que a revista mostra para nós aqui. Chegamos a um dos versículos mais usados em sermões. Basta ressaltar apenas alguns aspectos dele. O primeiro, que nos estarrece, é que Cristo, o Senhor da igreja, está à porta da igreja, mas do lado de fora. A igreja de Laodiceia tinha de tudo, mas não tinha Cristo. E por isto, mesmo sendo rica, abastada, era infeliz, miserável, pobre e nu. A porta fechada torna-se símbolo de rebeldia e perversão da vontade. O segundo aspecto é que o apelo é feito ao indivíduo, e se aquele indivíduo abrir a porta, Cristo promete-lhe comunhão íntima. Os gregos tinham 3 refeições ao dia. Uma refeição ligeira, como o nosso café da manhã, um breve lanche ao meio-dia e finalmente, a principal refeição do dia, a ceia, depois de terminar todo o trabalho. É esta que se refere o versículo. Fala-nos, portanto, de comunhão demorada e boa com Cristo. Tá, querido? Então a gente vê aqui, ó, o Senhor Jesus, ele faz um apelo a essa igreja para que a igreja esteja atenta, esteja abrindo a sua porta para Ele. Que era uma igreja onde Cristo não estava tendo acesso. Cristo não estava ali, porque a igreja não permitia. A igreja não queria. E é interessante esse versículo, porque a gente vê se fazendo pregações sobre esse versículo de evangelismo e tal. Tudo bem, você pode evangelizar se você quiser, mas isso aqui está falando para crente. Isso aqui está falando para uma igreja. Jesus está batendo na porta de uma igreja para que essa igreja pudesse recebê-lo novamente, para que essa igreja pudesse tê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida de novo, que essa igreja pudesse ter comunhão. E isso não estava acontecendo, a igreja não estava tendo comunhão. Então Jesus faz esse apelo a essa igreja. E o ponto 6, e o último ponto da nossa lição de hoje, fala da promessa de Cristo, né? No capítulo 3, o verso 21. Mesmo na igreja como a de Laodiceia, havia possibilidade de alguém abrir a porta e entrar, mas aquilo seria realmente uma coisa muito difícil. Cristo oferece ao vencedor uma das suas mais extraordinárias promessas: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Isto é, ele promete ao vencedor reinar com ele no seu reino messiânico, participando de toda a sua glória. Será que pode haver uma promessa maior que essa? Vemos então que as dificuldades para o nosso testemunho podem se transformar em oportunidades pela graça do Senhor. Então, o Senhor Jesus faz uma promessa. E essa igreja precisava aceitar o desafio, aceitar tudo e vencer para poder fazer parte dessa promessa. Para a gente concluir por hoje, a igreja de Laodiceia reflete tristemente o estado calamitoso de tantas igrejas de nossa época. Igreja com Cristo lá de fora. Cristo está batendo a porta, está pedindo entrada, e é o indivíduo que pode atender ao seu apelo. É ele que Cristo faz a sua mais gloriosa promessa. Querido, que o Senhor Jesus não precisa estar batendo na nossa porta para entrar, mas que ele já esteja dentro, que ele já tenha esse livre acesso
em nós, em nossa igreja, tá? E que Deus possa nos abençoar. Eu queria deixar algumas questões para você tá pensando e refletindo antes de a gente orar e terminar. Na revista eu chamo de aplicações práticas para a vida, para a minha vida. Por que ser morno é mais perigoso do que ser completamente frio? O que sou eu? Pense nisso. Você é quente, você é frio ou você é morno? Por que isso é perigoso? Vamos lá. Segundo questionamento, segunda aplicação para você. Explique as duas acusações que Cristo faz contra essa igreja. Né? Lembra das acusações? Vou repetir para você aqui, ó. Indiferença e presunção. E a terceira coisa que eu quero que você pense e reflita. Pense no significado de ouro refinado, vestiduras brancas e colírio. Ok? Que Deus possa estar nos abençoando, querido, e que nós possamos aprender com esse exemplo da igreja da Odisseia e que a gente não chegue a esse ponto. Vamos orar para a gente finalizar por hoje? Pai de amor, muito obrigado por mais esse encontro de EBD. E pedimos agora, Senhor, continue a tratar conosco, a falar conosco e que possamos compreender aquilo que Tu queres para nós como igreja do Senhor e que possamos estar no centro da Sua vontade, fazendo aquilo que Tu queres para cada um de nós. Fica conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até mais tarde no nosso culto da família, louvor e adoração a Deus. Fique na paz.